Olá pessoal, vocês me escutam? O som melhorou? Opa, obrigado pelo feedback. Bom, resolvido o problema do som. Tá sem som? Leonardo diz que está sem som. Ah, voltou. Tá ótimo. Maravilha. Vamos esperar aqui o professor André Cirino entrar. Me escutam agora? Não escuta ou escutam? Tá sem som agora? Voltou o som? Voltou, ótimo. André, eu mandei o convite para você aqui pelo direct. Se você puder, acho que é só aceitar o convite, André. Se possível, faz a solicitação que eu aceito também aqui. Deixa eu tentar mandar mais uma solicitação aqui para o André Cirino, se ele consegue visualizar. Consegue ver, André? Eu mandei uma solicitação para você ingressar na live. Se você não recebeu, solicita para mim que eu aceito isso. Oi, Rafael. Bem, André, estava aqui com um problema aqui de conexão, sem som também, Não, desculpa, mas eu estava te vendo. desculpa a ignorância, eu estava tentando entrar pelo Instagram web. Eu não sei se é possível isso. Eu estava tentando, mas não, acho que não funciona não. Eu voltei para o celular aqui. Meu medo é a bateria durar pouco. Eu confesso também que não sei, mas graças a Deus tudo certo. Estou te vendo e te escutando muito bem agora. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora, André. Eu primeiro quero agradecer imensamente a aceitação do convite. Eu fiz o convite aqui para o André fazer essa live, não só porque eu tenho uma admiração enorme pelo André. O André é um dos grandes administrativistas hoje do Brasil. E para quem não conhece o André tem um currículo vasto. Ele é professor da UERJ, ele foi mestre, fez mestrado e doutorado na UERJ também. Tem um LLM pela Yale, né, que é uma das principais universidades do planeta. É procurador do Estado e um grande autor. E aí eu li recentemente a obra dele, eu achei super curioso o título. E se já não fosse pelo André, eu já teria lido a obra de qualquer maneira, mas o título ainda me chamou mais atenção. Eu falei, nossa, vamos fazer uma live com o André para ele falar desse livro que eu achei maravilhoso, um livro leve, uma leitura fácil. E como você tem o costume de escrever, né? Eu tenho algumas obras do André, eu gosto muito do Direito Constitucional Regulatório, o seu livro lá mais antigo, do Poder Regulamentar, que eu acho que foi uma das suas primeiras obras, maravilhosa, aquela obra, né? Foi o primeiro livro? Foi o primeiro livro. Aquele livro foi magnífico. Foi o Benenboy que fez o prefácio, salvo engano? O Benenboy, né? Gustavo fez a orelha, o Aragão que fez o prefácio.
É, cercado só de craques, né, é, desde a primeira publicação. é. E, e eu acho assim, acho que esse é um breve currículo do André. Eu acho que o André ele é uma pessoa, né, incrível, e, enfim, um professor também incrível. E eu falei, vou fazer uma live com o André para falar do livro, que é super curioso. Acho que depois de um artigo que o Carlos Ari escreveu sobre direito administrativo entre clipes e negócios, que foi um título muito legal, eu acho que esse título aqui me chamou tanto a atenção quanto aquele título do Carlos Pô, que Ari. comparação. Fico honrado. Porra. Mas você tá nesse Pô, grupo aí, junto com Carlos Ari, com o próprio Binemboy Aragão. Acho que você hoje é um dos obrigado. grandes ativistas mesmo. E eu achei magnífico esse título, André. Então, assim, nessas palavras iniciais, queria muito agradecer a sua aceitação. Aqui a PGM, ela fica muito honrada com a sua presença. A gente tem feito um belo diálogo com a PGE, né? Nós temos recebido aqui grandes procuradores de Estado e você faz parte desse time aí da PGE, que é um time brilhante. E eu queria que você falasse um pouquinho, logo de início, de onde veio essa inspiração para o título, que eu achei realmente magnífico, Direito Administrativo de Carne e Osso. Para É, quem ainda não viu a obra do André aqui, ó. obrigado pelo jabá. Obrigado. É, poxa, Rafael, muito obrigado pelo convite e muito honrado de estar aqui falando contigo nesse espaço privilegiado da PGM, né, que eu tanto admiro, de tantos juristas brilhantes como você, né, o trabalho incrível que você tem feito junto ao Sejur, né, de divulgação do conhecimento, gratuito para que todo mundo tenha acesso. Sabe, Rafael, esse último ano, né, os 2 últimos semestres, as aulas foram online na UERJ, né, assim, na graduação, o que foi, na minha opinião, assim, eu senti muita falta da presença física, sabe, e ainda mais que a maioria dos alunos não abre o vídeo. Então é triste. Eu falo, gente, por favor, abre o vídeo, faz assim, hoje eu tô carente e tal. Você faz aquele, né? Mas uma coisa que era muito bacana, que eu achei muito bacana, que para mim veio para ficar, é o ambiente que foi criado na UERJ, chama AVA, ambiente virtual de aprendizagem, que chama. E o ambiente virtual de aprendizagem, na verdade, ele é um sistema que foi comprado, adquirido pelo ano, foi o UERJ que desenvolveu, né? Ele foi comprado. Eu acho que é Moodle o nome do sistema, que parece que é um negócio... Aí depois eu fui pesquisar, que é usado por Colômbia, várias universidades grandes usam. É um puta sistema. Desculpa aí, falei desculpa aqui. Mas o negócio funciona muito bem. E aí, mesmo na aula presencial, eu vou continuar usando, porque você coloca as aulas, né? A aula do dia tal. Aí eu boto, sei lá, ato administrativo. Aí eu posso botar meu roteiro, eu posso colocar os slides, eu posso colocar vídeos, né? Por isso que eu ia falar. Aí os vídeos da PGM, vários eu coloquei lá para os alunos, sabe? Vários eu Legal. coloquei. E aí fica lá, vai ficar assim, isso virou um material do curso de Direito Administrativo incrível, né? E, assim, e as lives que vocês fizeram, que você fez, né? E coordenou, assim, agora fazem parte desse material, né? E além do seu livro, que é um livro que eu recomendo muito para meus alunos, né? O seu curso de Direito Administrativo, que já está eu esqueci até a edição que está. Tá na Enfim, nona. Na nona. 9ª edição, tá vendo? Quase 2 dígitos já. E eu tô com ele aqui, com a 9ª edição. Agora eu não sei onde tá. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vou provar que eu tô 9ª edição, mano. Ele já está Obrigado pelo atualizado jabá também, André. com a nova lei. Pois é. Pô. Você nem precisa, você vê best-seller. Pô. Eu tenho que inventar título diferente para tentar vender livro. Um amigo falou, pô, André, que porra é essa de carne e osso? Depois vai ter em espírito, né? Vai ter, o que é isso? Aí botou aquele meme esqueci do kardecista famoso brasileiro lá de Uberaba. Allan Kardec. Não, o brasileiro. Não, o brasileiro? O que fazia psicografado. Ai, meu Deus. Como é que é? Não, Frei Luiz aqui no Rio. Não, esqueci o nome. Ele já morreu. Né? Teve o filme em homenagem a ele, né? Isso, que é lindo o filme. Eu vi o filme, maravilhoso. É. Deu branco agora?
Chico Xavier, obrigado, Chico Patrícia. Xavier, Chico Chico Xavier. Xavier, botou o meme do Chico Xavier, você vai fazer o próximo espírito, né? Quando você morrer, aí alguém comentou, quando você morrer, você vai psicografar, ele vai ser espírito. Pô, a zoeira never ends, né, cara? Ninguém perde a oportunidade. Mas o título, na verdade, né, esse livro um apanhado, né, de outros trabalhos, tem alguns artigos inéditos, né? É, e alguns artigos inéditos, mas na verdade a inspiração vem do primeiro capítulo, que é um artigo, né, que já tem um tempo, que é direito, que é legalidade administrativa de carne e osso, né, que é um pouco, assim, apresentando o livro, né, que é um pouco um artigo que saiu na RDA e que eu coloquei, incorporei ao livro, né, junto com outros textos, alguns inéditos, outros não, mas é um artigo que saiu na RDA em que eu apresento a legalidade administrativa que eu chamo de carne e osso como uma legalidade que pressupõe uma análise sobre como a lei é feita, né? Assim, a gente fala, né? Eu lembro quando eu escrevi o livro, né? O regulamento do regulamento autônomo, né? Que já existia, né? Uma literatura grande já sobre a crise da lei, de como a lei caiu em desprestígio, e tudo mais. E aí eu avancei esse estudo, né, principalmente depois que eu estudei nos Estados Unidos e vi sobre muitas coisas sobre public choice, um livro que me impressionou muito, que se chama Greed, Chaos and Governance, que é a ambição, caos e governança, e que é do Jerry Mashaw, que é um livro muito difícil, na minha opinião, assim, um livro que é pouco acessível, né, que tem muitos conceitos, mas aquele livro que me, caramba, assim, quando você entende, sabe, que você faz aquele uau, né, que faz, e ele tem uma preocupação muito grande de mostrar, assim, de como que uma das preocupações de como as coisas são feitas efetivamente, de como, e aí como que é a realidade das coisas, né? Que a gente não é linguagem pragmatista hoje que está na moda, mas uma visão contextual, né? Assim, pragmatismo, né? Contextualismo, consequencialismo e antifundacionalismo. Então, o contextualismo, para mim, na legalidade, pressupõe um exame sobre o funcionamento do poder legislativo, né? Então, para mim, assim, legalidade de carne e osso é aquela legalidade que é feita de gente, que é feita de parlamentares que têm ambições, que têm sonhos, né, que têm más intenções, né, que são dirigidos por grupos de interesses, né? Então eu tento teorizar, né, a legalidade a partir daí, né, assim, porque a visão idealizada, né, ela é o avesso disso, né? Ela diz que, olha, a legalidade é um antídoto natural contra as oligarquias. Mas se você olhar para o funcionamento do parlamento, você vai ver que ele é o palco das oligarquias, né? Ali onde as oligarquias estão ali, né, no auge, né? Então, assim, então eu tento analisar como que a legalidade poderia ser assim de carne e osso, né? E a minha percepção é assim, uma legalidade de carne e osso não significa que ela não seja importante, pelo contrário, ela é fundamental, né? Eu não estou rejeitando o Estado de Direito. Eu só acho que não ganhamos nada em ter uma visão essa idealizada. Então, até mesmo porque, na minha opinião, a visão idealizada ela traz outros problemas, a visão descontextualizada, né? Porque no momento em que você verifica, né, que o parlamento ele é um palco de oligarquias, ou então um espaço em que grupos de interesse funcionam ativamente e tudo mais, você exigir mais densidade legislativa pressupõe que talvez esses problemas se intensifiquem. E aí a legalidade deixa de ser um problema, deixa de ser a solução e vira um problema. Então, assim, é um pouco assim, mais ou menos lei envolve um exame sobre o funcionamento do parlamento. Esse é o meu ponto. Você pode até defender que haja mais lei. Olha, a lei tem que ser exaustiva, isso aqui tem que haver uma legalidade absoluta, que é um conceito que eu acho que nem existe, mas enfim, a lei tem que, nesse caso, descer a minúcias, mas né, isso pressupõe mais negociação dentro do parlamento, mais tomar lá da cá, mais compromissos, enfim,
jogo jogado. Eu não sou contra a política. Eu acho que a política é assim. A política se faz de compromissos, se faz de negociações e se faz também no diálogo com grupos de interesse, né? Enfim, para mim, isso não é necessariamente ruim, né? Isso faz parte do jogo de negociações. Então, eu acho que essa contextualização permite que a gente reavalie em que medida mais ou menos lei pode trazer resultados melhores ou piores, né? Você imagina um exemplo concreto, né? Se o parlamento tivesse que decidir e deliberar sobre radiofrequências de telecomunicações, né? Você teria que atualizar isso a todo momento, e aí você tem mais espaço para grupos de interesse, não que os grupos de interesse não possam atuar no âmbito administrativo, mas assim, é necessário que o parlamento também se blinde dessas coisas. Enfim, afinal, ali é o espaço da democracia. Enfim, é tudo um jogo em que você vai constatar que a legalidade, mais ou menos, é um componente importante de criação de custos de transação mais ou menos efetivos para garantir e preservar certos direitos, né? Então, assim, para mim isso é legalidade de carne e osso. E aí, a partir dessa legalidade de carne e osso, eu pensei, nesse título, direito administrativo de carne e osso, que eu acho que é um direito administrativo que tem que ser contextualizado, né? Não é um direito administrativo sem espírito, né? Eu tenho até conversado com... Estou falando demais, você me interrompa, Rafael. Não, tá indo bem, vai lá, André, tá ótimo. A professora Patrícia Batista, a pessoa adora ouvir a própria voz, né? Começa a falar, desanda. E aí, assim, o que eu chamo de carne e osso é de tentar essa contextualização e um pouco de ceticismo quanto aos incentivos, uma visão public choice, assim, de como que a teoria das escolhas públicas, né? Enfim, para quem está ouvindo aqui, não ouviu falar disso, né? É uma corrente de pensamento, né? Um grupo de economistas que teve uma influência muito grande nos Estados Unidos, dentro da análise econômica do direito, com uma preocupação, que tem uma preocupação de analisar o comportamento dos agentes eleitos a partir da microeconomia, dos incentivos que eles possuem, né? Um incentivo básico de um político é ser reeleito. Que é bom, ótimo, né? O sujeito que quer ser reeleito, ele tem incentivos para agir, para favorecer seus eleitores. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Às vezes isso não funciona. Até hoje foi o melhor sistema que a gente arrumou, né? Então, eu acredito na democracia, mas eu acredito que a gente precisa olhar a democracia com um pouco de ceticismo e, a partir disso, a gente pode repensar institutos de direito público e repensá-los a partir dessa recontextualização que eu chamei aqui de carne e osso, né? Enfim, acho que é um pouco... Eu achei super interessante o primeiro texto logo do livro, da legalidade. Ele me remeteu àquela sua primeira obra de poder regulamentar, porque lá você já, com uma outra fundamentação, mas lá você já fazia uma análise do princípio da legalidade, você até falava lá, eu me lembro bem, quando você lançou o livro de reserva de administração, enfim, que era uma questão que poucos falavam naquele momento que você publicou a obra. E quando você trouxe essa pegada da public choice, e logo na sequência, no segundo artigo do livro, você fala de análise econômica do direito, e fala da interdisciplinaridade, fala do princípio da eficiência, eu vi logo de cara essa pegada de análise econômica, né? Não só da escola da public choice, mas de outras escolas, para a gente instrumentalizar essa análise mais atual do direito, não aquela ideia, não análise idealizada, digamos, abstrata, teórica, talvez ali do Clips, como dizia lá o Carlos Ari lá atrás, mas uma visão mais pragmática, que eu acho que essa tendência, né, André? Eu acho que a gente precisa avançar, né, para uma percepção de direito administrativo. Estou folheando aqui o livro, uma percepção de direito administrativo que esteja mais próxima da realidade. Assim, eu acho que a gente tem mais chances de melhorar a realidade conhecendo como ela funciona, né? Eu acho que é um erro a gente partir para idealizações. O que não quer dizer, e eu converso muito isso com os meus alunos, Rafael, que a gente não precise das idealizações também, né? A gente tem assim, qual é o papel, né, das mitificações? Qual é o papel das ideias, dos tipos, né, dos ideais regulativos que se falam, né? Eles têm um papel,
né? Mas o fato é que, muitas vezes, os institutos jurídicos são construídos apenas a partir desse papel, até mesmo porque o nosso raciocínio é o raciocínio do dever ser, né? Então, a gente quer que seja assim. Então, assim, se a gente quer que seja assim, a gente acaba... O Zé Vicente aí. Mas é deprimente mesmo, é triste, né? A gente, nós somos, né? A gente quer, e a gente quer que seja assim, a gente idealiza, né? Mas eu acho que as coisas precisam juntar. Assim, eu estou precisando escrever alguma coisa dizendo isso. Assim, olha, longe de mim achar que não tem um papel, né? Eu acho que a utopia tem um papel. Eu quero acreditar nas pessoas, quero acreditar que enfim, na boa vontade, né? No altruísmo. Isso existe, né? Essa é a principal crítica que a Public Choice recebe mesmo, né, Zé? E assim, o Bruce Ackerman é um crítico feroz da Public Choice. Ele fala exatamente isso. Olha, vocês vão querer me convencer que os Founding Fathers e tantos outros não tinham boas intenções quando criaram isso. Acho que não, acho que tinham, né? Mas isso não significa dizer que a gente não deva pensar aí as instituições a partir de uma visão um pouco mais cética, né? Eu acho que as coisas podem se combinar e uma tem, né, a contribuir com a outra, né? A agenda progressista ela tem a ganhar com a percepção cética da realidade. A agenda progressista tem a ganhar com a percepção de que da análise econômica do direito, de que os recursos são escassos e, portanto, são necessárias escolhas trágicas, né? E não adianta, os direitos não nascem em árvores. Isso tudo, né, mostra que é uma percepção um pouco mais cética, que tenta trazer um pouco para a realidade essas visões idealizadas, que não significa que não tenham um papel, né? Tem um aluno, o André Tosta, brilhante, né, doutorando da UERJ, orientando do Zé, que, enfim, a gente discutiu muito isso, né, e a tese de doutorado dele tem alguns aspectos sobre isso, né, um papel né, dos mitos, né? Acho que o Zé e o André escreveram juntos agora um artigo recente, eu vi alguma coisa, algum artigo deles, não sei se ele... Não vi, não, eles escrevem juntos, sim, eles trabalham muito juntos. O André é brilhante, o Rafael, não sei se você já está acompanhando o André aí, o André é um sujeito... Tenho lido, eu leio, porque eu acompanho o Zé, o Zé Vicente, para mim, é uma cabeça, assim, pensante, fora da curva, né? Eu tenho uma admiração pelo Zé enorme, o Zé foi meu orientador no doutorado, e eu aprendi muito com ele, aprendo muito, é um craque. Um craque mesmo. Forte em geral de regulação. O Zé acabou de confirmar exatamente. Eu li esse artigo e brilhante com tudo que eles escrevem. Sim. Brilhante e divertido. Divertido. O texto do Zé é sempre divertido. Ele tem a veia jornalística, né? Então ele alia bem o jornalismo com o direito. É impressionante a facilidade. Incrível. E pensa fora da caixa, né? Totalmente. Fora daquela... da rotina, digamos assim, jurídica. Né? É muito bom. O Zé é sensacional. Totalmente. Beijo, Zé, para você. André, eu acho assim, achei interessantíssima essa visão pragmática que você traz, né? Não só para a legalidade, mas também na sequência da previdência. E eu achei o livro incrível porque ele trata de vários assuntos, né? E ele tem essa pegada realista, pragmática, e também é uma visão, digamos, fora daquela visão idealista que você menciona logo no início da obra. E me chama a atenção ali, vários artigos me chamam a atenção positivamente, né? Então, assim, é muito difícil falar de toda a obra, que a obra ela é complexa. Se a gente falar muito, aí ninguém compra. Ninguém compra, tem que dar o teaser, né? É o teaser. Tem que dar aqui para o pessoal ficar instigado aí para ler a obra, porque vale a pena a leitura. Mas, assim, eu acho que tem alguns assuntos, vários assuntos interessantes, mas um texto que você fala do Brexit e fala da Covid-19, então achei legal porque é super atual, quer dizer, você tem textos ali que estão falando da nossa realidade agora, que você está trazendo ali uma visão sua do cenário que está se colocando, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer no futuro, mas o que você acha? Você acha que, assim, uma reflexão mesmo, André, você acha que esses movimentos mais recentes, e especialmente a pandemia mesmo, você acha que ela
ela já alterou diversos aspectos da nossa vida. Você falou lá do início das aulas online. Eu acho que na graduação, especialmente, as aulas online elas foram muito intensificadas, né? No âmbito do direito, né? A gente tinha lá uma carga X para aulas online na graduação e agora, por conta da pandemia, as aulas Sim. ficaram todas online. Eu acho que eu senti aquilo que você sentiu também. Eu me lembro que na última aula do IBMEC, eu até falei, pessoal, vamos abrir a câmera, porque ninguém abre a câmera, né? Aí eu já tinha acabado lá o conteúdo, eu falei, olha, gente, acabou o conteúdo, agora Só queria realmente ver comum a você. cobrança. Eu só quero ver vocês, quero saber para que eu dei aula no semestre. É. E 2 ou 3 só abriram as câmeras. E eu falei, gente, eu sinto falta disso, assim, de olhar o olho no olho, ainda que seja virtual. Né? É. Nada substitui isso. E acho que o professor ele fica muito sozinho na sala de aula. Mas a gente vai ver como é que vai ficar, né, daqui para frente o ensino jurídico com essas plataformas. Eu acho que elas vão continuar auxiliando a gente. Não sei se a gente, né, não sei se a gente volta a um modelo tradicional somente presencial. Acho que vai ter um misto aí, né, dos dois modelos. Eu Mas acho, eu estava falando do AVA, né, desse sistema mudo. Eu não sei se o BMX vocês têm alguma coisa parecida, um portal, alguma coisa. não, a gente usa o Microsoft Teams, né? A gente usa Sim, mas sistemas automatizados. entendi. Mas o AVA ele serve para botar conteúdos, entendeu? Aí você coloca conteúdos lá. Então, assim, por isso que eu te falei, que eu coloco os Nesse vídeos. tem. Nesse tem, Ah, André. nesse A tem. gente bota, a gente bota arquivos, a gente faz as Isso. questões de prova por ali também. Tudo é pelo sistema. Pô, Né? mas eu acho que esse material, assim, não tem preço, né? Você vai ficar com aquilo, porque tá tudo organizado, né? Coitado do cara da Xerox da faculdade, o sujeito que já não existia mais, porque os alunos de hoje não tiram cópia, né, Rafael? É, 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 a gente eu ficava na fila lá para tirar Xerox toda semana, tirava um catatal também. de Xerox. Né? Hoje o sujeito, os alunos têm uma cabeça diferente, estão acostumados a ler, né, no PDF, muito mais do que eu, certamente. E agora você posta conteúdos audiovisuais, você coloca podcast do Egon, que é sensacional, né? Eu mandei os meus alunos ouvirem, olha, Aula da manhã. que é ótimo, né? Enfim, então assim, eu acho que isso muda, né, a forma de relacionamento de formação do conhecimento, de alguma forma. Eu não sei como é que vai ficar. Eu acho que vai ter ganhos, vai ter perdas, mas eu acho que a gente tem como agregar, né, Rafael? Eu acho que na minha opinião, nada substitui ainda ir para a biblioteca, para pegar um livro e tal. Eu não consigo. Mas Eu eu também, acho né? que as duas coisas podem se somar, né? Eu acho que os alunos têm muito a ganhar com isso, né? E você fala muito bem. Eu acho que o ensino jurídico vai passar aí por uma revolução, né? Por conta... A gente falava CUSP-GIS, né? Só CUSP-GIS. Agora é mais, né? Você tem CUSP-GIS, lives, né? Aí os alunos vão lá, assistem, né? Comentam. O professor assistiu palestra de fulano e tal. Então é interessante, rico, né? Essa possibilidade, né? Como né, a gente ficava doido para assistir uma palestra de um professor e agora você cata professores estrangeiros, né? Poxa, né, você vê um livro, né, até livros estrangeiros mesmo, né, sai um livro, aí você vai pesquisar no YouTube e já tem uma palestra do professor falando do livro dele. Isso é incrível, né? E você assim, saber usar isso, né, e a gente tendo essas plataformas, isso muda muito essa possibilidade, né? Mas, Aquele livro do Michael Sandel, o Justice, que ele tem aquela aula inaugural em Harvard, que eu falei, gente, o pessoal lendo o livro, como eu gostei muito do livro, eu falei, gente, você pode assistir a aula dele, tá lá no YouTube. é E para quem incrível. tiver, para quem tiver dificuldade, tem legenda ainda, tá tudo certinho lá. Então é Pois é. só acessar, não só para Harvard. Você não precisa Pois para é, Boston. exato. Né? Você tem essa possibilidade de, né, você buscar outros, né, o mundo se abre, né? Se a Amazon já era uma revolução para a gente, quando eu fiz mestrado em 2006, né, que já era uma revolução, caraca, eu consigo comprar facilmente esses livros, né? E agora você compra e no mesmo dia você pode assistir uma palestra online do professor que lançou o livro, né? Ou então um podcast, enfim, já tem uma série dessas possibilidades, né, que são
que mudam a nossa vida, né? Mas o que eu vou falar sobre o texto, né? Esse é o capítulo 4 que você mencionou, Estado Isso. Regulador, Democracia e Ciência. Esse é inédito, esse texto. Eu escrevi em coautoria com o Renato Toledo, o professor Renato Toledo, que é outro brilhante, né? Que agora é doutorando da USP, né? Uhum. Cria da UERJ, que agora está na USP fazendo doutorado lá. E esse texto, na verdade, eu escrevi 2 artigos, né, separados, pequenos, né? Um deles que saiu no professor Paulo Modesto, né, do Direito de Estado, e outro foi no Globo. Aí eu queria desenvolver isso de forma mais acadêmica, eu chamei o Renato. Renato, me ajuda aqui, a gente faz... Porque esses 2 casos mostram, né, assim, uma discussão um pouco mais teórica, né, de fundo do direito administrativo e que tem repercussões práticas, né, que é um tema que eu gosto muito, sobre legitimidade do direito administrativo. Né? O que legitima o nosso direito. Né? O caso do Brexit, de um lado, ele traz à tona a discussão sobre a necessidade de legitimidade democrática. Né? O direito administrativo, a gente fala tanto da técnica, da expertise, né? Mas não adianta isso tudo se não tiver um referencial democrático. Não adianta. As coisas precisam caminhar juntas, né, Rafael? Isso desenvolveu um pouco um artigo mais antigo que eu escrevi com o Gustavo, entre a política e a expertise, da Anatel. Porque aqui não adianta, assim, a gente, por mais que a gente queira, né, ser governados por técnicos, no fundo, nós acadêmicos é a nossa ambição, né? A gente gostaria que todo mundo fosse, né, fôssemos governados por filósofos, né? O Dworkin não tinha vergonha de dizer, os juízes têm que ser filósofos. Né? Então, a gente gostaria, a nossa ambição é essa, mas a vida não é assim. Então, você precisa de uma relação democrática. Né? E o caso do Brexit, quando eu vi aquele Nigel Farage, né, o nome dele, que é aquele líder hiperpopulista do partido do Brexit, né, que ele deu um discurso lá, e aí quando eu li sobre o discurso, ele foi assistir o discurso, tá vendo? Você vai assistir, aí eu assisto o discurso no YouTube, que ele falava, olha, não quero mais que a burocracia de Bruxelas diga como é que eu vou viver na Inglaterra, não vou ter esses caras, né? E, cara, ele tá verdade o que ele está dizendo, né? Não é mentira que ele está falando, né? A burocracia técnica, né, vai dizer como é que vão ser minhas estradas, como é que vão ser, quais são os parâmetros de qualidade da água que eu vou vender, e o produtor de leite lá do interior da Inglaterra quer produzir o leite de uma forma, mas quem manda é a União Europeia, a Comissão Europeia. Quem são esses caras para mandar na minha vida, né? E, assim, é legítimo que ele diga isso. Né? Eu tenho certeza de que tudo isso foi pensado de forma técnica e tal, mas é legítimo que ele tenha esse incômodo. Né? E ele conseguiu despertar uma insatisfação majoritária que fez com que a Inglaterra cometesse esse ato que, para mim, pelo menos, soa meio irracional. Né? Enfim, e a democracia, se for mal conduzida, provoca reações irracionais, e a gente não precisa citar exemplos concretos para dizer isso. Né? A gente... ela precisa... Então, assim, o caso do Brexit me mostra assim, como que no direito administrativo precisa ficar atento a isso. Né? Assim, olha, a gente um direito que tem que se preocupar com a burocracia enquanto aparato estatal, né, técnico, que informa e interpreta a lei de uma forma científica, né? Mas, por outro lado, que precisa olhar para a democracia. E o caso Covid mostra o outro lado, extremo, né, de como que a democracia, se de um lado precisa se preocupar com a representatividade, né, com a necessidade eleitoral, com assim, como eu vou atender as demandas desse produtor de leite do interior da Inglaterra, né, por que o sujeito que produz queijo Minas tem que se preocupar com as normas da Anvisa para ele vender o queijo dele, trazendo para a nossa realidade, que aliás é uma discussão real no Brasil, né? O queijo Minas, ele sofre para poder sair de Minas, porque ele não é pasteurizado, o queijo Minas de verdade, né? da roça lá. Então, por que eu tenho que respeitar isso? Enfim, e aí você entra um pouco da ciência. Né? E a discussão da Covid trouxe muito disso, de como que a expertise tem um papel fundamental
no funcionamento da democracia. E aí, para legitimar o direito administrativo. O direito administrativo, portanto, ele precisa dessas duas pontas, né? Ele precisa tanto de uma discussão sobre democracia, de olha, por que eu faço, mas também eu faço e faço com base científica, né? Não adianta fazer sem nenhuma base científica, porque aí você também terá uma decisão ilegítima. A decisão que é baseada tão somente no voluntarismo é tão ilegítima quanto a decisão que não é baseada em coisa nenhuma, né? Perdão, quanto a decisão que ignora, mesmo majoritária, né? Que ignora por completo o mínimo de conhecimento científico. Eu lembro que eu falava para meus alunos, assim, nas minhas aulas de direito administrativo, eu começo, direito administrativo tem 3 pilares: proteção de direitos fundamentais, promoção da democracia e o desenvolvimento do profissionalismo burocrático. Eu vejo assim. E nenhum vive sem o outro. Assim, os 3, você precisa, né, a democracia informa a legalidade, e aí a vontade da lei vai orientar, enfim, a promoção de direitos fundamentais, que também é um mínimo, um escudo contra as vontades majoritárias, e um pouco de ciência, né? E aí eu sempre usava o exemplo, né? Você não faz um plano de vacinação, isso eu falava muito antes, né? Sem um mínimo de conhecimento científico. Não adianta. Você não faz um programa de vacinação que ignore a ciência, ele é um programa ilegítimo. Ele é um programa ilegítimo. Você precisa de ciência para legitimar certas ações, né? Então, assim, eu acho que esses 2 casos mostram, né, Brexit, democracia, e que você precisa das 2 coisas, né? Então, como que esse é um tema que me fascina, eu adoro esse tema, né? Dessa tensão, nessa tensão, enfim, permanente. Mas eu não vou fazer mais spoiler, não leiam o livro. Esse texto foi com o professor Renato Toledo, né? Essa questão da ciência e da atuação de governantes, às vezes, que desconsideram o conhecimento científico, enfim. Eu me recordei em tese. Eu me recordei muito do artigo que você escreveu com o Binemboy, na época da Lindbe, naquela edição especial da RDA, da Revista Direito Administrativo da FGV. O Zé Vicente também escreveu sobre um dos artigos que vocês fizeram uma edição especial. Sim. Sobre os artigos 20 a 30, né, que foram incluídos em 2018. Eu fiz 28, eu, Gustavo, 28. Você escreveu sobre 28, exatamente. O Zé, eu esqueci agora, o Zé Vicente escreveu sobre um determinado artigo, o Egon escreveu sobre o artigo 30, enfim, teve uma divisão muito legal e autores muito interessantes, né? E eu me lembro do seu artigo com o Binemboy, em que vocês falavam da responsabilidade, né, do gestor, do direito ao erro administrativo. Uhum. E eu me recordei muito desse artigo que vocês escreveram, porque o STF, durante a pandemia, foi chamado a julgar aquele caso, ou a constitucionalidade, né, da MP, exatamente. Uma MP que basicamente trazia lá o mesmo raciocínio, digamos, que tinha embasado o artigo 28 da Lindbe, né, mas era uma MP voltada para a pandemia. E por mais que ela não tenha sido... Ela perdeu, né, a sua eficácia, ela não foi convertida em lei, mas o Supremo chegou a tomar uma decisão na época, o Barroso, salvo engano, foi o relator, e eles trouxeram lá alguns parâmetros para falar, olha, o gestor público ele pode ser responsabilizado em determinadas hipóteses. Aí lá em um dos parâmetros era justamente esse parâmetro de desconsiderar a ciência, digamos assim, a orientação de órgãos de renome internacional que tratam de saúde. E acho que aí eu fiz, na minha cabeça eu já fiz aquela ligação entre o artigo que você escreveu, né, o artigo 28, e essa questão da ciência, Covid-19, responsabilidade de gestor, e eu achei muito legal essa... Enfim, eu acho que dialoga muito bem o seu artigo lá da RDA com esse texto que você escreveu. Tem esse diálogo, sim, né? Eu acho que tem essa interface, né, entre o que é erro grosseiro e o que é desconsideração absoluta de orientações científicas, né? Existe essa interface, sem dúvida, né? O direito administrativo e o gestor público, enquanto alguém que é regido pelo direito administrativo, ele tem que ter essa cautela, né, de não ignorar por completo, né? Mas é claro que
em algum momento haverá uma decisão, né? A decisão, né? E essa decisão ela é, de certa forma, soberana, vamos usar essa palavra, né? Porque ela, enfim, em alguns momentos você precisa chamar para a política, eu respondo por isso, né? O poder, né, tem um grande crítico da atuação da administração pública nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Academia Americana tem de tudo, né? Então, tem os livros que discutem a própria validade do direito administrativo. Um livro que foi muito lido, né, do Philip Hamburger, está até aqui, um cara com um nome bem legal, né, Philip Hamburger. E ele, né, que ele defende que o direito administrativo basicamente é inconstitucional, né, porque ele pressupõe um processo de transferência de poderes. E aí e tem um outro autor que se chama, eu tenho aqui, eu não sei nem pronunciar o livro dele direito, que ele escreveu, o título do livro dele é David Schonbrod, o nome dele, esse aqui, que é Power Without Responsibility, How Congress Abuses the People Through Delegation. O livro é como que o Congresso americano foi se despindo das suas responsabilidades, transferindo para o administrador público e, portanto, esse processo é inconstitucional. O Congresso deveria tomar a decisão, porque ele tem responsabilidade, né? Então, por isso que eu estou falando isso tudo para dizer que a política, em algum momento, tem uma decisão, né? E mesmo o gestor público, né, mesmo o burocrata, ele vai se pautar por conhecimento científico, mas tem uma hora que tem uma decisão, né? Então, no caso das telecomunicações, né, por exemplo, você vai escolher um modelo de telefonia celular. Você vai ter que decidir, né? Escolher técnica? Também, mas ela é política, né? Aí alguém tem que responder por isso, né? E nessas horas é interessante que seja o agente que tem alguma ligação com a vontade eleitoral. Perfeito. André, chegamos aqui ao final, né, pelo tempo da nossa live. Foi um papo super descontraído. Eu não queria dar mais spoiler sobre a obra, mas a gente tocou em alguns assuntos que a obra trata muito bem, tem outros assuntos interessantes, sobre liberdade econômica, você comenta muito bem a lei da liberdade econômica. Tem muita gente legal aqui também. Estou vendo as pessoas, tem muita gente legal aqui, bacana. Muita gente legal, muita gente legal. E eu indico até seu artigo que você escreveu no livro com Aragão sobre subsidiariedade, empresas estatais, parâmetro de intervenção econômica, eu indico lá no meu no PPGD da Obrigado. Dos alunos. Aliás, indico também o artigo do Zé Vicente, sobre neorregulação, que é um tópico do livro dele sobre intervenção na ordem econômica, um livro também excelente. Enfim, queria muito agradecer, assim, André, agradecer muito, foi muito legal essa conversa, descontraída, acho que a gente tem muita coisa para falar, vamos esperar o pessoal ler a obra, agora comprar a obra, ler a obra, e nessa sequência a gente vai tratando de assuntos mais específicos. Bacana. Acho que já tem um convite para próximas lives, enfim. Poxa, a gente obrigado. Ainda mais. Obrigado pelo convite e agradeço à Procuradoria-Geral do Município, né, no seu nome, Rafael. É um prazer mesmo estar aqui. Um dia que eu estou feliz demais, eu tomei minha vacina hoje de manhã, chorei pra caramba, fiquei feliz demais. Graças a Deus, amigo, graças a Deus. Que privilégio, né? Acho que a palavra é essa, assim, uma responsabilidade, né? Minha mãe tomou no início, porque ela é profissional da saúde, ela chorou, ela falou, muita responsabilidade, André, muita... E é mesmo, né, cara? Por que né, eu tenho direito, tantas pessoas no mundo, pensando nem no Brasil, não, né? Países que não tem uma pessoa vacinada, né? Então, assim, realmente, né, a gente é um privilégio. Muita gratidão, né? Virou meio clichê esse negócio, mas é isso mesmo. O sentimento é pleno de gratidão, né? Porque por essa oportunidade, né? Estou muito feliz hoje e muito, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com tanta gente bacana. Uma pena que, enfim, fica legal porque tem essa oportunidade, todo mundo entra ali, fala, enfim, o live no Instagram tem esse lado bacana, né? E é isso. Poxa, compre um livro, né? No site da Editora Processo, e também nas melhores livrarias. Eu não tenho cupom, alguém perguntou se tinha cupom de desconto, eu não tenho, me desculpem, da outra vez eu tinha, mas não tem mais não. Mas comprem lá.
Acho que não está tão caro quanto o livro do Não, Rafael. tá acessível, tá acessível. E nem tão caro quanto o livro do Marçal, que virou o meme aí do momento, né? O livro do Marçal, o pessoal está falando que quem compra. Eu comprei o do Marçal. Tem que declarar no imposto de renda, né? Tem que renda. A receita vai ser. Pô, um negócio monstruoso, né, cara? Olha aqui o tamanho do bicho, né? O meu filho, cara, queria brincar com o papai, me presta esse livro que eu vou fazer um negócio. Pai, Antônio, isso é um musculação, livro. Né? Vai fazer musculação. Meu filho tem 7 anos, né? Ele queria construir, usar para base para fazer alguma coisa de Lego. Eu falei, nossa, é um filme. É seu esse livro? É um livro? Eu falei, é um livro. Isso é um livro, é um livro de 2.000 páginas. Uau! Você vai ler tudo? É um livro de referência, meu filho. Eu vou ler assim, eu vou ler por cá. O que é um livro de referência? Né? Criança demais, né? Criança demais. O que é um livro de referência? Eu falei, é um livro que você vai consultando. Eu quero ler esse ponto, enfim. Fica ali do lado da mesa do papai. Fala assim, fica ali do lado da mesa do papai, puxando ela rapidinho e estica o braço. Exatamente. André, muito feliz porque realmente eu acompanhei, né? Eu vi que deu tudo certo na sua vacina e graças a Deus, como você falou, eu tomei minha vacina também já tem uma semana, mais ou menos, e pelo fato de ser professor, mas eu acho que realmente é um grande privilégio. Eu espero que todos possam se vacinar o mais rápido possível, tomara que tudo dê certo. Vai dar, sim. Vai dar, tenho certeza. Eu acho que a gente tem um horizonte muito positivo aí para o segundo semestre, eu acho. Está chegando muita vacina. Graças a Deus. E assim, espero que a gente volte a uma certa normalidade e por mais que a gente tenha aí os instrumentos virtuais, nada substitui o olho no olho, né? Esse contato físico. Nós, então, latinos, aí precisamos muito, né, dessa convivência. Nós somos abraçar, povo quente. Né? Abraçar, bater nas costas e tal. Exatamente. Essa frieza do online, quando a gente dá aula e todos os alunos estão sem o vídeo, para mim realmente é o grande desafio. Eu falo para os alunos, falei, gente, eu sei que vocês ficam tímidos e tal, mas dar aula olhando só a minha imagem ou não olhando para imagem alguma, olhando para a tela de computador é muito frustrante, né? É muito melhor quando tem os alunos olhando para a gente ali, trocando ideia. Você vê aquela reação, né? O cara assusta, né? O que você fala. Aí no online você fala alguma coisa, aí você tem alguns comentários que você espera um olhar, né? Que você busca aquele olhar, né? E aí não tem ninguém para olhar. Você fala, eu tenho feedback. Mas enfim, é isso, acho que foi ótimo. Obrigado pela oportunidade, foi muito legal. Obrigado, André. A gente vai estar de portas abertas. A Procuradoria do Município agradece muito a sua presença. Como disse no início, acho que você hoje é uma grande referência, né, no direito público em geral, porque você escreve também muito sobre direito constitucional, não só direito administrativo. E nós tivemos aí na live, enfim, não só alunos, alunas, residentes jurídicos da PGM e de outras instituições, mas tivemos aí também grandes amigos participando da live, alguns procuradores, inclusive, para mostrar aí a importância do convidado. Obrigado, André. Estou vendo aí muita gente querida, não vou citar todos os nomes, o Paulo André, Renata Polacô, minha prima Aline Cirino, Hermano, tanta gente bacana. Um beijo para todos, tá? Obrigado mesmo. Beijo para todos. Isso. E portas abertas, André, até uma próxima live, assim que você tiver um espaço na agenda, a gente já trata de fazer uma nova live para um tema que você tenha interesse. Com tá bom, certeza. meu amigo? Valeu, Rafael. E que venha a segunda dose. Vai chegar. Abraço. Grande abraço, amigo. Saúde. Saúde. Então você também. Tchau, tchau.